Agora a gente vai seguir um pouquinho, vai falar da República, então, que na verdade a gente vai pegar cada momento, né, momento histórico e perceber como era o papel do Estado para esse momento. Na República, a gente vai ter então, a gente vai sair dessa questão imperial, tá? E a República, na República, o espaço do café com leite vai ganhar mais força. Então essa política do café com leite, na verdade, vai tentar trazer uma mudança de cenário. Então a gente vai até mesmo na questão de tentar apagar esse passado imperial. E aí começar a pensar no Brasil como um Brasil um país e não um império de Portugal. E aí vai haver essa caçada a tentar abolir essa ideia de império, tá? Mas apesar disso, essas mudanças de cenários econômicos e políticos que vão estar acontecendo nesse momento, ainda vai haver, o Estado vai tentar se modernizar, ter um Estado mais moderno, mas sem democratizar o poder. Então, ou seja, o poder vai continuar concentrado no Sudeste e principalmente na mão de paulistas e mineiros, tá? Porque eles vão estar ligados a essa questão do café com leite, que a gente já consegue ver, né, nas aulas de história. E essas ações vão concentrar o poder, então, nessas oligarquias paulistas e mineiras e com pouca participação efetiva de outras localidades, de outros estados. E isso é ruim por quê? Porque vamos pensar um pouco. Se eu tenho um papel agroexportador, então, maior meio de produção na verdade, plantar açúcar e café. Beleza, eu estou dominando o Estado. Eu vou dar investimento em quê? No meu modo de produtivo. Eu quero que ele continue melhorando. Eu não vou dar o meu investimento para talvez industrialização, porque isso pode afetar negativamente o meu modo produtivo. Isso vai atrasar também a industrialização do Brasil, fazendo que a industrialização do Brasil seja mais tardia. Porque se a gente houvesse uma participação maior de outras localidades no interesse público, talvez em um estado onde ele levasse mais em consideração o interesse de todos e não só de grupos específicos, e no caso dessas oligarquias paulistas e mineiras, a gente talvez teria um Brasil mais industrializado e com industrialização mais não tão tardia como aconteceu, tá? Porque aí já que o nosso modelo produtivo vai ser esse modelo agroexportador, ele vai continuar. E aí a gente não vai ter esse detrimento de uma industrialização e vai afetar negativamente. Ou seja, novamente, a decisão do Estado em manter essa relação agroexportadora, fazendo com que essas regiões continuem se enriquecendo e fazendo com que outras regiões que talvez não tenham essa produtividade fiquem sempre atrás, porque elas não vão conseguir alcançar já o investimento, a demanda que dessas regiões centrais vão ter, como no caso do Sudeste, tá? Então isso fica bem evidente nesse momento. E a gente percebe então que essa concentração de poder nessas oligarquias paulistas e mineiras, voltadas para essa política do café com leite, afeta o Estado nesse ponto, porque ela breca o desenvolvimento de outras localidades frente ao desenvolvimento do interesse próprio do Sudeste, tá? Ou seja, desse grupo que domina e que é um grupo que tem seus investimentos, seu modo produtivo no Sudeste. Então a gente não tem um Brasil ligado todo pensando no investimento do Estado para todas as localidades. Isso é importante a gente ressaltar, tá? Beleza, então a gente está compreendendo mais ou menos por que passar por esses momentos históricos o papel que o Estado teve em cada um. A gente teve lá o primeiro reinado, onde vai começar a ver essa concentração e essa relação mais do mercado externo com certas localidades, que vão gerar esse descontentamento local e ocasionando então nesses movimentos separatistas, né, como a gente falou das Farroupilhas, um exemplo lá do Rio Grande do Sul, e a República tentando trazer essa ideia de um novo Brasil, onde a gente vai apagar esse império, a gente vai começar a pensar em investimento, mas que na verdade continua uma concentração, principalmente no modelo agroexportador das oligarquias paulistas e mineiras, tá? E aí, quando a gente chega na era do Getúlio Vargas, já começamos a pensar diferente. A gente começa a perceber que
lá na República, na questão da era do Getúlio Vargas, em 30, vai haver essa Revolução de 30, que é justamente essa tentativa de ter um Brasil ligado, um Brasil como uma nação, e aí o Getúlio ele tem essa visão muito grande, tá? Porque ele é muito estadista, ele vai ser conhecido também como indutor do desenvolvimento nacional, porque é nesse momento que a gente começa a ter a industrialização das localidades, tá? E isso é muito importante. E aí, o Getúlio Vargas ele tem esse papel de indutor, porque ele vai ser um dos primeiros presidentes que vai criar uma política pública voltada para esse desenvolvimento industrial, que vai brecar também um pouco o Brasil só agroexportador. A gente precisa de um Brasil também industrial, levar desenvolvimento para outras localidades. Então isso é muito importante, tá? E aí vamos ter exemplos como, por exemplo, a capital estatal de investimentos em infraestrutura para produzir energia, para construir rodovias. Então isso tudo vai gerar desenvolvimento em outras localidades além do Sudeste, tá? E nesse momento também vai ser o papel do Estado vai ser muito importante, porque ele vai trazer o primeiro investimento privado para essa questão do desenvolvimento industrial. Então começam a ter políticas públicas que vão estar ligadas não só mas no interesse público, mas nos privados também, que no caso venha para o Brasil, que a gente vai dar incentivos para você fazer a sua colocar a sua indústria aqui, você vai ter emprego, você vai ter mão de obra barata, você vai ter infraestruturas urbanas em certas cidades. Então isso vai desconcentrar um pouco esse poder e vai também desconcentrar o poder na mão dessa oligarquia paulista e mineira, onde só estava focado nesse processo agroexportador. Vocês lembram quando a gente falou sobre a Revolução Industrial, qual a importância que isso deu na ideia de desenvolvimento, que o país desenvolvimento é um país industrial? Então, nesse momento que a gente começa a perceber como isso é importante, como o Brasil vai tentar correr atrás do prejuízo na tentativa desse desenvolvimento, tá? E aí a gente, então, começa a entender que esse Estado onde Getúlio Vargas tem vai ser esse personagem importante, ele já começa a tentar interagir mais do Brasil para o Brasil, ter essa ação. Tá? Isso continua, né? A gente vai ter isso também no Juscelino Kubitschek, que vai ser lá na década de 50, que também vai ter políticas públicas importantes para o desenvolvimento do Brasil. Então, ele também vai ser um indutor do desenvolvimento muito importante na história, quando a gente fala sobre 50 anos em 5, que ele estava tentando trazer esse investimento, e ele vai ser o primeiro que vai trazer essa ideia de tentar levar o desenvolvimento para o interior. E um marco muito importante é a construção de Brasília, né? Que vai ser essa interiorização do desenvolvimento, que vai tentar fazer essa ligação maior da região centro-oeste ao território todo. Isso vai ser muito importante. Então você vai tirar a capital do Rio de Janeiro, vai para Brasília, e isso vai tirar a força política dessas localidades do Sudeste, para tentar, uma tentativa do governo de fazer com que haja o desenvolvimento para o interior também, que o interior não fique largado, e para tentar também controlar a demanda dessa outra parte da população, tá? Vai haver um aumento populacional grande, então, estrutural, para essas localidades, então, do Centro-Oeste, justamente porque vai haver infraestruturas melhores. Então, agora você tem rodovia para chegar no interior do Brasil, antes não tinha. Então, se há uma dificuldade para chegar nessas localidades, é claro que as pessoas não vão para lá, né? Não tem trabalho, então vai ser mais atrativo. E isso, o Centro-Oeste vai começar a ter essa ligação maior devido a essa intervenção do Estado tão grande que foi tão representativo, de tirar a sede do poder político do Rio de Janeiro em direção a Brasília, nessa tentativa de levar mais desenvolvimento para o interior do país. Isso é muito importante a gente ressaltar também, tá?